Formação de terapeuta espiritual. Nível iniciação. Aula 02. Comunidade Espiritual Pai Antônio. Formação de terapeuta espiritual. Nível, iniciação. Aula 02. Unidade 2, a Comunidade Espiritual Pai Antônio. Programa. Fundamentos e objetivos. Espaço físico. Hierarquia, cargos e funções espirituais. Regras de relacionamento. Fundamentos e objetivos. A Comunidade Espiritual Pai Antônio é uma comunidade espiritual que se manifesta no plano físico com essa denominação. É na raiz da Umbanda, africana, ameríndia e europeia, que extrai os conteúdos e constrói a filosofia que alicerçará a estrutura e nossa metodologia de trabalho. Contudo, acolheremos de outras vertentes espirituais, princípios metafísicos e filosóficos que são verdades universais que pertencem à humanidade e não podem ser desprezados. Em nosso entendimento, o espírito ao renascer no plano físico utiliza-se de um invólucro sutil, corpo espiritual, para interagir com o meio que o circunda e na condição de encarnado soma-se a ele novo invólucro, corpo físico, mais denso, para atuar no plano físico. Comunidade Espiritual Pai Antônio, fundada em 5 de janeiro de 1995, tem por objetivo esclarecer, orientar, consolar e soerguer a todos que a procurem em busca de auxílio, através do ensino, da divulgação e da prática da filosofia e doutrina umbandista, através de 1. Trabalhos espirituais públicos. Tratamento energético espiritual. Atendimento espiritual, consultas com os guias e protetores. Acolhimento fraterno. 2. Trabalhos espirituais privado. Estudo da filosofia e doutrina umbandista. Trabalhos relacionados à mediunidade. Aperfeiçoamento das habilidades espirituais. Comunicações com as entidades espirituais visando, principalmente, a instrução moral e doutrinária dos médiuns. 3. Trabalhos espirituais doutrinários. Conferências e palestras públicas com o objetivo de divulgação da filosofia e doutrina umbandista, abstendo-se de ataques a quaisquer outras doutrinas ou crenças. Cursos de formação de terapeuta espiritual e outros que se fizerem necessários. 4. Serviço assistencial. Através de doação de bens materiais, na medida de suas possibilidades. As reuniões públicas para divulgação da doutrina terão duração de 30 a 40 minutos e serão precedidas de prece, leitura de conteúdo espiritualista com um breve comentário, para a preparação do ambiente. Após a palestra, será feito o tratamento energético espiritual.
Para cumprir seus objetivos, a comunidade espiritual funcionará nos seguintes dias e horários: atendimento com Preto Velho primeira e segunda sexta-feira de cada mês a partir das 19 horas. Atendimento com Caboclo terceira sexta-feira de cada mês a partir das 19 horas. Atendimento com Exu, quarta sexta-feira de cada mês a partir das 19 horas. Tratamento espiritual às quartas-feiras a partir das 18 horas. Estudo doutrinário, última segunda-feira de cada mês a partir das 19 horas. Ritual a Oxalá 16º dia de cada mês a partir das 19 horas. Umbanda religião iniciática. O adepto passa por vários estágios até atingir o grau máximo. Durante este processo evolutivo irá aprender todo o corpo de instruções que formam a lei de Pemba. Este conjunto de instruções são passadas pelas entidades nos processos mediúnicos e tem como objetivo propiciar o conhecimento de si, do meio onde vive, de onde veio, para onde vai e sua relação com o Criador e com a criação. Estas instruções correspondem a seu momento evolutivo e na medida em que ele evolui em sua jornada rumo ao Criador lhe é propiciado ampliar e aprofundar estes conhecimentos. Donde se conclui que as leis Umbanda são dinâmicas, pois junto com a evolução do espírito elas se renovam. Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz. A comunidade espiritual Pai Antônio. 1. Crê na existência de um ser único e criador de todas as coisas. 2. Propiciará a seus membros condições para o pleno desenvolvimento de seu ser espiritual através de estudos, palestras, rituais e serviços altruísticos. 3. Por ser uma religião de caráter iniciático, oferecer a seus membros meios para alcançarem uma vida mais plena e livre da ignorância. 4. A mediunidade não é um fim em si mesmo, mas o meio pelo qual cada um possa doar de si mesmo, servindo de instrumento às inteligências superiores, levando paz e harmonia aos seus semelhantes. 5. Pôr em prática os ensinamentos legados à humanidade pelos grandes mestres. 6. Incentivar a prática de uma vida mais natural, simples e construtiva. 7. Despertar o sentimento de fraternidade e tolerância para com todos os credos. Em síntese, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Umbanda religião natural. Trazer lições de amor e fraternidade, sendo universal em seus conceitos e espiritual em seus fundamentos. A comunidade espiritual Pai Antônio tem como fundamentos e objetivos os seguintes: ter um guia-chefe, uma entidade espiritual que é a origem do templo. Em nossa comunidade espiritual, o Preto Velho Pai Antônio e o Caboclo Arranca-Toco são os guias-chefe dos trabalhos. Desenvolver as habilidades espirituais dos terapeutas espirituais, para que estes melhorando a si próprios possam também auxiliar seus semelhantes, uma vez que só dá aquilo que possui. Estimular o desenvolvimento espiritual de seus frequentadores através do exemplo, palestras e atividades que visem o seu aprimoramento. Umbanda religião do serviço ao próximo.
Para a consecução dos objetivos que esta comunidade espiritual se propõe, é oferecido a seus membros os ensinamentos referentes a estudar, meditar e servir. Da união destes aspectos, o espírito evolui com harmonia. Através do estudo, desenvolve a sabedoria, que é a compreensão do plano de Deus. Pela meditação se dá um aprofundamento da compreensão deste plano e a purificação mental. Através do serviço, desenvolve o amor e colocar em prática aquilo que aprendeu. Cada terapeuta espiritual deve, então, se esforçar no sentido de vivenciar cada um destes aspectos, pois é na prática destes que sua ascensão começa. Espaço físico. O templo ou centro de Umbanda varia de acordo com suas diversas ramificações. Na comunidade espiritual Pai Antônio, nosso espaço sagrado terá as divisões abaixo. Tronqueira. É um compartimento fechado por uma pequena porta construído do lado externo do terreiro, destina-se à segurança do terreiro e tem por finalidade o assentamento das forças dos Exus, Umbanda do Ritual de Almas e Angola, onde é firmado o assentamento da entidade que protege a casa e comanda as atividades no plano espiritual. Se localiza do lado de fora, próximo à entrada, à esquerda de quem entra. Firmeza para anjo da guarda. Local destinado aos assentamentos e firmezas dos anjos da guarda dos filhos de Pemba. PGO Quarto de Santo. Local sagrado dos rituais. Onde ficam os assentamentos dos orixás. Roncó. Um altar particular do chefe do terreiro, onde são feitos os rituais dos filhos do terreiro e outros rituais como o amaci, batismo, etc. Casa das Almas. Local para a firmeza das almas. Congá. O congá é o ponto principal de axé do terreiro. Um local consagrado, onde as energias são permanentemente renovadas, através de nossas preces e outros objetos imantados que ali são dispostos, como velas, flores, copos com água, pontos riscados, pedras e imagens. Imagens de santos católicos por conta do sincretismo religioso, de caboclos, de pretos velhos, entre outras entidades de Umbanda. Salão. Fica na parte interna onde as entidades se manifestam. Assistência. Fica na parte interna destinado à acomodação dos adeptos. Cozinha de Santo. Local destinado à preparação das oferendas, agios, amalás, etc. Hierarquia, cargos e funções espirituais. A comunidade espiritual Pai Antônio é uma comunidade espiritual onde a existência da hierarquia é indispensável para disciplinar as relações entre os planos físicos e espirituais. Neste espaço espiritual se desenrolará todo o processo de aperfeiçoamento das habilidades e virtudes espirituais de cada membro. Para que as relações sejam harmoniosas e os trabalhos fluam em sintonia, será observada a hierarquia a seguir. Dirigente espiritual. Pai pequeno e mãe pequena. Ogã. Mão de Ofá. Iabaicê. Camboni. Médium.
preparado, desenvolvimento, noviço. Ao ingressar na comunidade espiritual, o aprendiz é um noviço, e como tal irá familiarizar-se com a liturgia e os conceitos próprios da Umbanda, aprendendo e assumindo nova filosofia de vida, pois ao fazer parte desta corrente, a vida pessoal deve ser conciliada com a vivência espiritual. Isso significa que conceitos, valores, padrões e crenças que constituem a ideologia do noviço precisam ser renovados. Na fase seguinte, o noviço, ciente de suas responsabilidades e certo de sua vocação, assumirá compromisso com o movimento espiritual de Umbanda através de sua comunidade espiritual Pai Antônio, submetendo-se ao preceito iniciação, batismo. Seguindo em sua jornada, se comprometerá com sua espiritualidade, submetendo-se ao preceito obrigação de anjo de guarda. Desse momento em diante já será considerado um iniciado nos ritos da Umbanda. A sua jornada prosseguirá, e o preceito aos orixás regentes do Ori, pai e mãe, obrigação aos orixás regente, será consumada, precedida pela obrigação ao Exu guardião. Em todo este processo passará por rituais de purificação e harmonização. Em sua trajetória espiritual, o noviço, após completar a iniciação, desempenhará segundo suas habilidades, funções como terapeuta espiritual, Kamboni, Ogan, tocadores de ilo e cantadores de orins, preparo das oferendas, e abaicê, preparo das ervas, mão de Ofá, e as outras mais que compõem a ritualística de Umbanda. Assim os noviços terão uma função e poderá ter um cargo. Hierarquia. A observância da hierarquia é rígida, pois ela é o instrumento com o qual se mantém a existência da comunidade espiritual e a realização dos trabalhos espirituais. O tempo de iniciação conta como posição, seguido do oie, cargo, que a pessoa ocupe. O mais velho é sempre o mais velho, exceção feita ao dirigente espiritual, que está acima de todo e qualquer outro membro ou cargo da comunidade espiritual. Ao ter um cargo espiritual, passa o membro a compor a hierarquia espiritual da comunidade espiritual Pai Antônio, assumindo assim o dever de cuidar e zelar pela vida espiritual e pessoal dos membros da comunidade e participar dos trabalhos públicos e privados, obrigando-se a cumprir as diretrizes estabelecidas pela direção do plano espiritual, bem como a prestação de trabalhos que tenham como objetivo o funcionamento da comunidade espiritual. A organização da hierarquia espiritual é atribuição da direção espiritual, conforme seus membros vão evoluindo em sua preparação, demonstrando dedicação, envolvimento, comprometimento e responsabilidade, são indicados e iniciados para ocupar posições hierárquicas na comunidade espiritual. Cargos e funções espirituais. Dirigente espiritual. Na sua função sacerdotal, é o responsável pela condução dos trabalhos espirituais públicos e privados e por fazer cumprir as diretrizes estabelecidas pelo plano espiritual, para a comunidade espiritual. Convocar as reuniões das Assembleias Gerais com direito a voto de qualidade. Pai pequeno e mãe pequena. É a segunda pessoa dentro da comunidade espiritual, auxilia o dirigente espiritual a executar suas funções.
devem cuidar dos axés da comunidade espiritual e em orientar a assistência quando da sua chegada até o momento da sua saída, podendo acumular função de coordenação de um grupo de iniciantes para melhor atender as pessoas e ao mesmo tempo auxiliar na ambientação e iniciação de noviços e médiuns em desenvolvimento. Ogã. Cargo masculino. Tocadores de ilo, tambores, cantadores de orins, cântigas, e aqueles que se destacam por relevantes serviços prestados à comunidade. Como tocadores de ilo, tambores, cantadores de orins, cântigas, são preparados especificamente para esse fim e para esta missão, podendo ser iniciado e preparado junto com seu tambor ou atabaque. Tem como função a evocação, saudação e louvação das entidades, na firmeza e preparação dos trabalhos espirituais. Mão de Ofá. Cargo masculino, cuja atribuição é o preparo de amaci, abus, banhos e libações diversas, cuidando de todas as ervas indispensáveis para cada ritual ou preceito. Iabaicê. Cargo feminino, cuja atribuição é o preparo das oferendas, a Gilma e Amalá, aos orixás e entidades. Camboni. Auxiliares e fiscais dos trabalhos espirituais, são pessoas preparadas e iniciadas para atender as entidades, no que diz respeito a acender charutos, velas, cachimbos, esclarecer ao assistido o que a entidade está querendo dizer e anotar as orientações sobre os tratamentos. Responsável por distribuir as fichas de atendimento, quando o caso, e coordenar a entrada da assistência. Uma das funções mais importantes dentro da linha e trabalho de atendimento. Regras de relacionamento. Ao ingressar na comunidade espiritual, o adepto, na condição de noviço, terá nos demais membros, irmãos e irmãs. Sendo assim, ao olhar seus irmãos deve buscar a essência divina existente em seu interior e estabelecer o relacionamento de divindade para divindade. Não deve distrair-se com a aparência, ou seja o que aquele irmão aparenta no momento. Cada ser em seu momento de criação é concebido completo, perfeito, nada lhe faltando, porém é como uma semente aguardando as condições propícias para desenvolver-se e transformar-se em uma árvore esplêndida frondosa dando abrigo e frutos. Assim os relacionamentos devem basear-se nessa nova perspectiva. O princípio criador é uno, somos sementes da mesma árvore, galhos da mesma videira. No relacionamento o ego, instrumento para aperfeiçoamento do espírito, deve ser reeducado, devemos ver além dele. Temos que fazer e desejar ao outro aquilo que queiramos que conosco seja feito, como consequência o relacionamento deve ser fraternal. Nessa nova postura, deve estender a toda a criação o mesmo olhar, respeito, consideração e afeto, não julgando e, sim compreendendo, sendo misericordioso e benevolente. No templo. Ao ingressar no templo, o membro da comunidade espiritual, sem dirigir-se a qualquer pessoa, em perfeito silêncio deve saudar a tronqueira, vestir sua roupa ritual, saudar o congá e demais locais de axé, apresentando-se para o trabalho, pedir as bênçãos do dirigente espiritual e, em ordem hierárquica ou de tempo na comunidade, com um pedido de bênçãos,
cumprimentar cada membro do axé e assumir sua função na comunidade. Os diálogos no templo devem ter caráter construtivo, edificante. Fora do templo. Aos membros da comunidade, a forma de cumprimento na Umbanda é o pedido de bênçãos, o que será respondido pedindo-se ao orixá maior da Umbanda que conceda as bênçãos. Oxalá abençoe. Em relação àqueles que não pertencem à comunidade, usa-se o cumprimento socialmente adotado. A postura do membro da comunidade espiritual dentro ou fora de seu ambiente espiritual deve ser serena, fraterna e respeito à divindade que em tudo habita, ser o exemplo de sua prática espiritual. A Umbanda é vista pelas atitudes, posturas e caráter de seus membros. Fim. Aula 02. Unidade 2. Próxima encontro aula 03. Unidade 2. A comunidade espiritual Pai Antônio. Programa. Mediunidade. Médium. Aperfeiçoamento das habilidades espirituais.